Lembrando, né, gente, que uma boa dinâmica é a gente usar aquele sistema de a gente tá falando, microfone aberto, se a gente não estiver falando, tiver como fechar o microfone do celular ou do computador, ajuda na qualidade do som geral. Então, quem tiver essa facilidade de clicar aí no botãozinho do microfone e fechar. Mas, vamos lá. A ideia surgiu de última hora, compartilhei com o Matheus e com o Paulo, baseado na dinâmica que nós estamos estudando de ler a Bíblia, né? Estamos lendo a Bíblia todo dia, né? Estamos em histórias do Antigo Testamento e toda hora estamos mencionando Jesus nas leituras diárias e também nos estudos que a gente faz, também na pregação. Sempre chegamos em Jesus. Estamos com Noé e acabamos aterrissando em Jesus. Estamos com Abraão e chegamos em Jesus. E José, mesma coisa semana passada. Isso é muito comum no cristianismo, isso é muito comum na igreja luterana, ter essa obsessão por encontrar Jesus em cada página da Bíblia, né? Agora, alguém pode estar se perguntando, mas pode isso, Arnaldo? Né? É legítimo isso? Né? A gente está certo em estudar José e conectar José com Jesus em algum momento? Não dá para estudar José só estudando José? Né? Essa é uma questão que alguns podem ter. Né? Precisamos mesmo ter essa chave de leitura, né? essa chave de abrir a Bíblia, que é a chave cristológica, cristocêntrica, de buscar Jesus, de sentir o cheiro de Jesus por todos os lados na Bíblia? Essa é uma pergunta que a gente quer responder dizendo que sim, é possível e é válido e talvez é o correto a se fazer, né? Nada impede da gente estudar uma história ou estudar um texto e eventualmente não mencionar Jesus ou não chegar em Jesus. Eu acho que tudo bem, dá para estudar um texto e ficar num tema sem chegar em Jesus, mas o mais apropriado é que a gente acabe sempre aterrissando em Jesus. A outra pergunta que temos é como fazer isso, né? Além de se é válido, né? Como fazer? Olha, não tem assim um segredo, né? Um segredo que sirva para todas as situações, mas hoje vamos tentar aqui aprender um pouquinho sobre isso. E a ideia é que vocês no final saiam mais motivados a encontrar Jesus, a não ler a Bíblia sem ler ela através de Jesus. E, em segundo lugar, que vocês encontrem algumas dicas ao longo do estudo, tá? Eu vou, digamos assim, liderar a conversa a maior parte do tempo, seguindo alguns slides aqui, mas eu, a cada minuto, vou fazer uma parada, cada tanto, vou fazer uma parada para pedir pela opinião de vocês, comentários de vocês, contribuições de vocês. E eu quero fazer isso agora, tá? Já começar fazendo isso. O que vocês acham desse tema? Ele é legal? Vocês estão curiosos? Vocês já sabem muito? Vocês sabem pouco? O que fez vocês estar hoje aqui conectados junto comigo? Quem quer compartilhar algum pensamento sobre introdutório? Tadeu, só um comentário que já fiz uma vez a você e até você disse que não seria bem isso. Na hora luterana, por exemplo, todo e qualquer estudo deles ou qualquer mensagem tem que ter referência a Jesus, em que eles dizem assim, se não, a mensagem não falar de Jesus Cristo, ela está faltando alguma coisa. Chama-se cristocêntrica. Você comentava, não vamos agora estender não, mas só para registrar isso. Você disse que não necessariamente, então era só para entender, quer dizer, meu ponto de vista pessoal, eu acho que sim, a gente nunca deve esquecer de voltar sempre e dizer, é Jesus. Ele é o cara. Sim. Boa pergunta, Paulo. Bom, eu acho que a minha interpretação disso seria a seguinte: a hora luterana é uma coisa,
a igreja é outra. Ou seja, a hora luterana tem um enfoque apenas. Pregar Jesus Cristo é um enfoque missionário. Bom, nesse sentido, realmente, não tem como pregar a salvação sem pregar Cristo. Então, a hora luterana está, sim, certa em dizer que tudo tem que ser cristológico, cristocêntrico, porque o objetivo dela é específico, é pregar a salvação. Ora, uma igreja, Paulo e demais, é mais que isso. A igreja tem o propósito de pregar a Cristo, fazer missão, dar testemunho, evangelizar, mas ela tem, além disso, por exemplo, o objetivo de pastorear, algo que a hora luterana não faz, né? É o pastoreio. Então, por exemplo, vou dar um objetivo muito específico. Num pastoreio, né? Lidando com a vida cristã, a gente pode chegar numa situação que tem a ver com casamento. Tá? Casamento. Então, eu, pastor Tardelli, vou conversar com um casal sobre matrimônio. Ora, eu vou estudar alguns textos com eles. Eventualmente, eu posso estudar algum texto que Jesus não aparece, porque Jesus não está dando nenhum conselho sobre casamento naquele texto. Então, eu posso fazer um estudo, uma palestra sobre casamento, baseado num texto bíblico, lá do Antigo Testamento, baseado em cantares, baseado no romance, na sexualidade, na intimidade de um casal, e não falar nada sobre Jesus. Porque Jesus não foi casado e não tem nada para nos falar, ou naquele texto não está ele nos falando sobre a intimidade do casal. É nesse sentido que eu digo que exceções são possíveis. Normalmente, mesmo numa igreja, mesmo pastoreando, deveríamos sempre chegar em Jesus, chegar a Cristo. Mas há exceções. Uma delas é se eu for palestrar sobre a intimidade do casal na Bíblia, posso usar cantares e ali Jesus não aparece. Foi claro, Paulo? Deu para entender essa minha exceção ou não? Não, está claríssimo, está claríssimo. Era só porque eu queria deixar claro esse ponto para mim, que é nesse conceito de cristocêntrico, de Cristo. Uma igreja também deve ser cristocêntrica, esse é o propósito do estudo, e tudo que falar, que pregar, né, ou quase tudo, digamos assim, sempre deveria ter Cristo no centro, ou chegar em Cristo. Mas há exceções, né? Há exceções. A gente, de repente, Paulo, um outro assunto que a gente poderia falar era, de repente, assim, falar sobre liderança, algo que nós já estudamos aqui na igreja. Vamos falar sobre liderança na Bíblia, né? Aí a gente faz assim 5 semanas e a gente de repente a gente diz assim, numa semana vai ser a liderança em Neemias, ok? Vamos estudar Neemias apenas. E naquela semana não vamos falar de Jesus, é uma exceção. Estamos falando sobre liderança em Neemias. Jesus também pode nos ensinar sobre liderança, mas nós estamos optando por naquele dia, naquele estudo, estudar apenas Neemias. Isso numa igreja é possível, né? E aí a hora luterana não vai fazer isso porque não é o ponto dela. O ponto dela é ir direto na salvação. Paulo deu uma boa contribuição, uma boa pergunta. Quem mais tem alguma coisa para contribuir sobre esse tema? Oi, Tardelli. Oi, Carol. Eu acho muito interessante esse estudo, porque eu sempre tive muita dificuldade com o Velho Testamento. E dependendo da tradição que as pessoas venham, né, é mais difícil ainda. Então, a minha tradição sempre focou muito no Novo Testamento, né? E às vezes, quando eu ia estudando a Bíblia, eu sempre tive muita dificuldade, porque existem ali muitos elementos também diferentes do Novo, né? Muitos elementos da cultura, da história, enfim, é muito diferente. A maneira como Deus se manifestou, né, no Velho Testamento, e o Novo, essa nova etapa, enfim. E
eu acho muito legal esse uso. Você vai explicar sobre Jesus no Antigo Testamento, porque eu acho que é isso, assim. Se Jesus não tiver na chave hermenêutica, como está escrito aí, algumas histórias são simplesmente horrendas e absurdas, assim, como é que a gente acabou de ver há tempos atrás, a de Abraão e Isaac. Se você só pegar aquilo, né, e não entender o que veio antes e depois, é uma coisa horrorosa, inclusive para as pessoas que olham de fora, né? Pessoas que não conhecem o cristianismo, elas olham algumas dessas histórias, elas acham uma coisa horrível, porque é preciso entender tudo que está por detrás daquilo. E, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que para quem tem dificuldade como eu, é muito útil esse exercício. E até o que você falou, por exemplo, você pegar um tema, liderança, só que se você também só focar em como está no Velho Testamento, eu acho complicado também, às vezes, você aplicar exatamente as coisas como eram lá para o tempo de hoje. Que é como a tradição pentecostal às vezes faz muito, né? Ok. Então, enfim, é só isso mesmo. Show de bola. Show de bola. Mais alguém? Tardelli, boa noite a todos. Oi, Matheus. Boa noite. Eu tenho uma questão que quando a gente faz isso, né, de buscar Jesus no Antigo Testamento, que é o que o cristão tem que fazer de fato, a gente também não corre o risco de perder um pouco o sentido do que aquilo significava naquele tempo? Tipo, quando a gente lê, como a gente leu na semana passada, a história de José, é muito bacana a gente enxergar Jesus em José, mas será que a gente não perde o sentido que Deus também quis dar com aquela história na Escritura? Não tem esse risco? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Corremos esse risco, sim. Né? Talvez uma forma da gente sempre se perguntar, quando a gente está lendo o texto, né? O que é que esse texto quis dizer para os primeiros leitores? Né? Isso faz e aproveitar essa resposta também, deixar ela junto, né? A gente não precisa digamos assim, ao colocar Cristo em cada história ou em cada página, a gente não precisa perder aquela página sem Cristo. A gente talvez possa aproveitar também, né? E acrescentar no entendimento. Mas eu acho que a gente corre, sim, um risco, sim, Matheus. Vamos abrir para mais gente e aí a gente vê no que dá. Mais alguém gostaria de comentar inicialmente alguma coisa? Isso é pessoal do Rio Grande do Sul. Eu entendi, Matheus, Paulo, eu entendi, Matheus, isso que você está colocando, é verdade, porém eu acho que a gente pode conviver com isso, ou seja, não ficar obcecado em achar Jesus em cada vírgula, em cada ponto e vírgula, mas também não deixar de perceber que que Jesus transpassa em tudo isso porque era o plano de Deus. Então, ele, como era Deus também, não é? Ele estava meio que envolvido em tudo aquilo. Então, eu acho que a gente deve buscar um equilíbrio, quer dizer, não obsessão por achar ele em tudo, pode ser que até nem em tudo ele vai estar, mas, ao mesmo tempo, compreender que havia o texto histórico daquele momento, daquele povo, daquele líder, ao mesmo tempo olhar como o pastor agora está nos propondo, que Jesus, onde é que ele está ali, que é bonito também a gente achar ele nesses lugares. Eu nunca pensei nisso, na verdade, de ficar buscando ele ali no Antigo Testamento, mas é bonito, eu acho que é bonito as duas coisas, Mateus. Acho que o que você está considerando, mas também a proposta do pastor, acho que é um equilíbrio nisso aí. Ok. Sim, Paulo, concordo com você, de fato. É interessante que essa fala do Paulo me suscitou uma outra pergunta, que existe, pastor, existem passagens no Antigo Testamento em que a gente
não consiga encontrar Jesus, ou que a gente pode desconsiderar porque Jesus enxergou diferente ou mudou a ética, vamos dizer assim? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que uma palavra que vem ao encontro da tua questão, Mateus, não é exatamente o que tu perguntou, mas eu trago aqui para vocês, é o seguinte: primeiro instante do cristianismo, né? Segundo século, houve um líder cristão muito famoso chamado Orígenes, tá? Orígenes. E Orígenes entendeu isso que nós estamos falando e ele, digamos assim, ele levou ao extremo essa procura, na verdade, não tanto ou não apenas por Jesus, mas essa procura por um sentido mais profundo, mais espiritual. Então, Orígenes, ele desenvolveu um método de interpretação que ficou conhecido como alegorização, de alegoria. É uma palavra importante para nós. Alegoria. Ele, em cada página da Bíblia, em cada história, ele deixava um pouco o sentido literal e até mesmo o sentido, digamos, para os primeiros leitores e buscava uma resposta, um código, buscava um referencial dentro do cristianismo para aquilo. E essa escola ficou muito famosa. Ela, no final das contas, ela não foi a mais aceita pelos cristãos, mas ela foi tida como válida, né? Então, fazer uma leitura onde em todo o texto bíblico, Orígenes propunha a alegorização, que era buscar um sentido para a árvore, para o personagem, para o que a pessoa estava fazendo, um sentido mais profundo. Tem a ver com o que nós vamos falar hoje, mas no caso dele, eu só menciono ele porque ele foi ao extremo, ele levou aquilo muito a sério e acabou desvirtuando um pouco, ou exagerando um pouco na dose. E aí a questão do Mateus me chama a atenção, que é a gente tentar um equilíbrio, né? Onde é possível ver Jesus, né? Falamos, é possível. Onde está claro ver Jesus, falemos, está claro. Onde não sabemos ou não é possível, a gente entende que é um texto, é uma história que não tem diretamente a ver com a obra de Cristo, né? Eu acho que é por aí, né? Bom, vamos dando início aqui. Alguém está me perguntando sobre as câmeras ligadas. Lembrando, quem quiser ligar a câmera, liga. Pode ser por uma questão de aparecer, uma questão de internet, fique com a câmera ligada. Eu adoro ver vocês, mas entendo que muitos não podem, por internet, não ser tão forte, aparecerem, né? Fiquem à vontade aí, quem quiser ligar a sua câmera, deixar permanentemente ligada. Quem também não quiser, também fica à vontade. Pessoal, aqui eu falo sobre chave hermenêutica, ou seja, uma chave de interpretação da Bíblia, né? Jesus Cristo. E menciono tipo e antítipo. Isso é linguagem teológica, isso é linguagem técnica, mas é assim que aparece na Bíblia. Essa palavra tipo aparece na Bíblia, e é assim que os cristãos, que os teólogos se referem às aparições de Cristo, ou não apenas de Cristo, tá, gente? Por isso que vejam bem, é encontrando Jesus e a sua obra. E aí, na sua obra, não necessariamente é Jesus, pode ser o Espírito Santo, né? Que faz parte da obra de Cristo. Então, veja bem, não é apenas encontrando Jesus. Jesus, sim, mas é Jesus e toda a sua obra de salvação no Antigo Testamento. Então, faço aqui uma rápida menção que estamos falando de encontrar sinais na mensagem, tá? Sinais na mensagem da Bíblia do Antigo Testamento. Não confundir com as teofanias,
É outro assunto muito gostoso, muito especial, que é quando, aparentemente, Jesus Cristo entrou na história do Antigo Testamento, de forma encarnada, como, por exemplo, na luta com Jacó, como, por exemplo, na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando na visita a Abraão e Sara, quando Sara ri. Tem alguns lugares no Antigo Testamento que aparece um personagem, às vezes é chamado de o anjo do Senhor, na frente de Josué antes de derrotar Jericó, e esse anjo do Senhor é ao mesmo tempo identificado como o próprio Deus. Então, esses momentos onde um ser divino, provavelmente Jesus, é uma tese, apareceu no Antigo Testamento, em algum momento especial, são histórias maravilhosas, mas não é disso que nós estamos falando. Nós vamos falar de histórias onde alguma coisa nela está sinalizando, está apontando para algo que vai acontecer lá na frente, no futuro, quando o Messias chegasse. Ok? Vamos avançar um pouquinho então. Eu vou começar com a Bíblia, tá, gente? Com o texto bíblico, para vocês verem como isso aqui não é uma ideia minha ou uma ideia dos cristãos ou uma ideia da igreja. Não. Pastor, no caso, Jesus, e antítipo, o que é isso? Vamos chegar ali. Segura a tua pergunta. Eu deixei assim, solto. Já vamos chegar nessa explicação específica. Guarda ela aí que já estamos chegando. O primeiro versículo de Romanos, Paulo falando, e Paulo diz assim: pois tudo o que no passado foi escrito, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, tá? Não temos no Novo Testamento ainda, tá? Então Paulo está dizendo, tudo o que foi escrito no Antigo Testamento, tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha que bonito, até em tempos de pandemia. Paulo está dizendo que é assim que ele lê a Bíblia, o Antigo Testamento, a Bíblia da época, né? E é assim que ele convida os cristãos, os novos cristãos convertidos, os discípulos de Jesus, a lerem o Antigo Testamento. Não como apenas literatura, não como apenas fatos históricos, mas como algo que foi escrito também para os cristãos aproveitarem, receberem algum tipo de informação e serem consolados, ganhar esperança com aquilo lá. Né? Então, temos aqui uma primeira menção, uma primeira abertura do Antigo Testamento com as suas implicações para a gente. E aí vem Jesus e fala claramente. Gente, isso aqui é para a gente memorizar. Jesus debatendo a Bíblia, debatendo o Antigo Testamento com os judeus. E ele diz assim, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Gente, do que Jesus está falando aqui? Do Novo Testamento que testifica dele? Não. Ele não estava falando do Novo Testamento. Ele pegou o Antigo Testamento, ele pegou os rolos de pergaminho do Antigo Testamento e disse para os judeus, vocês leem isso aqui buscando vida eterna. Que bom que vocês fazem isso. Estão certos, pois eu tenho uma revelação para dizer para vocês. Estas escrituras, estes pergaminhos, estão falando de mim. Então, se a gente quiser abandonar essa ideia de que Jesus está no Antigo Testamento, falando, nos chamando a atenção, nos convidando a enxergá-lo lá, a gente vai estar indo contra esse próprio texto de Jesus. Porque Jesus tinha a noção, tinha a consciência, claro, ele fazia parte da escrita disso, de que o Antigo Testamento estava dando testemunho dele. Então, esse é um texto muito chave para a gente. Jesus dizendo, esse livro é a meu respeito. O Antigo Testamento é sobre mim. Os salmos são sobre mim.
os profetas são sobre mim, a lei é sobre mim. Eu estou misturado nisso aqui. Eu tenho uma interpretação, eu tenho um lugar em cada história, em cada profecia. E mais um, tá? Que é ainda Jesus, em Mateus 12, ele vai falar um negócio que muitas vezes a gente cita aqui na igreja. Os luteranos fazem isso muito, não somos os únicos. Os católicos fazem também, os presbiterianos, mas nós luteranos gostamos muito de fazer isso, que é assim, ensinar sobre José e no final do sermão dizer assim, tem um maior que José. Já me ouviram falar sobre isso? Ou fazer alguma fala assim? Né? E temos Abraão, e temos Noé, e temos agora um que é maior que Abraão, que é maior que Noé, né? Ou seja, valorizando o personagem, mas dizendo que depois dele viria outro que seria maior, mais profundo, mais especial, mais importante. Essa ideia de comparar personagens com Jesus e dizer que um veio primeiro e o outro veio depois e o outro é maior, na verdade é algo que o próprio Jesus fez. Vejam que interessante. Jesus conta a história de Jonas, ele está querendo fazer uma relação na história de Jonas com a época dele, que na época de Jonas muitas pessoas não quiseram ouvir a mensagem, outras quiseram ouvir, se arrependeram, e na época dele muitos não estavam querendo ouvir, e ele vai dizer, e esse é o ponto principal aqui, e aqui está, ele está falando dele mesmo, né? E aqui está quem é maior do que Jonas. Então vejam bem, essa frase, Jesus é maior que José, Jesus é maior que Abraão, Jesus é o grande Davi, Jesus é o grande Boaz, Jesus é o maior, é maior do que Jonas. Essas relações entre os personagens, enaltecendo, né, trazendo o superlativo para Jesus, é algo que não inventamos nós, mas o próprio Cristo fez isso, comparando-se com Jonas. Aqui vem a explicação do tipo e antítipo. Isso aqui é uma coisa que eu juntei, tá, gente? Do que eu lembrava, tá? Se você for na internet ou nos livros, vai encontrar outras explicações, mas todas elas têm a ver com isso, tá? Isso é uma matéria que não há muito debate sobre isso no cristianismo, isso é bem tranquilo. Tipo é uma ilustração proposta pelo Espírito Santo, que é o autor da Bíblia. Nós acreditamos que o Espírito Santo está por trás de cada página da Bíblia. Ele fez algumas ilustrações, o Espírito Santo teve o cuidado de contar algumas histórias, de dar algumas informações que prefiguravam, isso é uma palavrinha difícil, mas é a melhor que temos, que anunciavam, que apontavam, que eram como uma sombra, um sinal, uma marca de algo que viria depois, de uma verdade que viria depois. E olha só, Mateus, tem significado no presente. Então, cada história tem o seu próprio significado para o presente, mas também aponta para o futuro. Então, o tipo não perde o seu valor, né? Os personagens, as histórias não perdem o seu valor em si. A gente mantém o valor delas em si. A gente se pergunta e faz conexões com elas em si. No entanto, avança e imagina e se pergunta, para que isso está apontando? Né? Então, entendemos que o Espírito Santo fez isso. O tipo é isso, é uma ilustração, é uma história que aponta para uma verdade posterior. O antítipo, veja bem, Paulo, para você pegar bem essa parte, o antítipo é a realidade maior do Novo Testamento, ligada à obra de Cristo. O antítipo é o cumprimento daquele sinal, daquela amostra, daquela pequena amostra, né? Ou a plenitude daquilo, de algo que veio, que foi importante por um tempo, mas que no futuro ia se aprofundar, ia se ampliar. Então, o antítipo é o cumprimento.
O tipo é o sinal. O antítipo, via de regra, está no Antigo Testamento. E o tipo está, perdão, o antítipo está no Novo Testamento. E o tipo está no Antigo. Então, Cristo não é o tipo é Abraão. Cristo é sempre o antítipo. Ok? Mais um versículo e eu passo a bola para vocês novamente. Tipo e antítipo, um versículo bíblico aqui. Hebreus é um livro chave para nós, tá, gente? E é um livro pouco conhecido da gente. Talvez alguém vai dizer, eu conheço bastante Hebreus. Ótimo, parabéns. Hebreus é pouco estudado, normalmente, porque ele tem muitos, tem uma argumentação bem densa, teológica, bem densa. E o livro de Hebreus, no Novo Testamento, no finalzinho, ele faz esse casamento. Parece que o autor dele, que nós não sabemos quem é, teve esse principal propósito: casar o Antigo Testamento com o Novo. Não deixar dúvidas que há um casamento, que há um vínculo, que não são duas coisas completamente diferentes. Podemos até falar em duas alianças, mas elas não estão desvinculadas. Não devemos fazer o que Marcião, um cristão do segundo século, quis fazer: abolir o Antigo Testamento, acabar com o Antigo Testamento. Não. Nós nos entendemos que há um casamento perfeito. E a amostra disso, a prova disso é a situação, a relação tipo e antítipo. Hebreus vai aparecer aqui no nosso estudo hoje, e Hebreus é um livro para você ver. O tempo todo, o autor de Hebreus vincula situações do Antigo Testamento com as do Novo Testamento, dizendo: aquilo que aconteceu no Antigo Testamento teve valor por um tempo, mas no tempo oportuno Deus deu o cumprimento, a plenitude daquilo neste outro cenário, nesta outra situação. Hebreus 10, 1, ora, visto que a lei é apenas uma, olha essa palavra interessante, uma sombra. Ali, o autor de Hebreus está dizendo que a lei, algo que foi dada no Antigo Testamento, era uma sombra de bens vindouros, não a imagem real. Sombra e imagem real, tipo e antítipo. Outra forma da gente se relacionar com isso, tá? Uma sombra de algo maior, de algo mais perfeito que veio depois. Sombra, imagem real. Faço uma pausa e se alguém agora já quer fazer uma intervenção, seja em termos de pergunta ou comentário, bem-vindo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém até aqui? Tá bom, vou perguntar. Fala, Carol. Vou fazer uma pergunta capciosa. Como está escrito aí, né, sobre ser uma sombra e tal, a gente pode dizer, então, afirmar, talvez, que existem informações e orientações no Velho Testamento que caducaram quando a gente olha para todo o resto? Sim. Algumas vezes elas caducaram, algumas vezes elas permanecem com outra ênfase, tá? Mas tem as duas situações, né? Então, é uma coisa meio assim, caso a caso, né, Carol? Por exemplo, os primeiros cristãos entenderam que a circuncisão tinha caducado. E a circuncisão era algo muito forte. Hoje em dia, muitos cristãos entendem que o sistema de ofertas do Antigo Testamento, tá? Que era bem variado, tá? As pessoas resumiam ao dízimo. O dízimo era uma parte disso, né? Mas alguns dizem, gente, isso caducou. Tá? Mas eu quero só te dizer o seguinte, Carol, que a gente deve ver caso a caso, porque tem situações que não caducaram. Eu não vou entrar muito agora nisso, que seria até um outro estudo muito bom,
Mas em termos de leis, Carol, de leis, se não me engano, há 3 tipos de leis no Antigo Testamento. Dá para sistematizar em 3 tipos. Morais, moral do ser humano, tá? Convivência do ser humano, relacionamento humano. Tá? Leis civis e leis cerimoniais. Tá? Cerimoniais. As leis cerimoniais e as leis civis, os cristãos entendem que ou caducaram completamente, ou seja, não precisamos mais fazer circuncisão, não precisamos mais matar nenhum boi no começo do nosso culto, tá? Ou caducaram completamente, ou as leis civis, alguém que matou a outra pessoa deve morrer, pena capital, né? As leis civis que era para a nação Israel, para a nação Israel. Então, as leis civis e as leis cerimoniais, ou elas caducaram totalmente, ou elas nos servem apenas como princípios. Ou seja, eu busco o espírito dela. Por que é que havia uma lei de que a cada 50 anos, quem tinha comprado terra, quem tinha ganhado terra com algum tipo de alguém, né, deveria devolver essas terras para as próximas gerações. Né? Por que tinha a lei do jubileu? Essa lei, ela caducou para nós hoje. Nós não nos guiamos por essa lei, nós não somos da nação Israel. Mas o princípio dela pode ser importante. E se eu sou um legislador, se eu sou um deputado, sei lá, eu posso eventualmente pensar no por trás daquela lei, né? O que Deus tinha em mente quando deu aquela lei? Por que se lavavam tanto as mãos? Né? E buscar o espírito daquilo, e tentar aplicar esse espírito hoje, dentro de um novo cenário. Então, veja bem, caducaram? Alguns casos caducaram totalmente. Alguns casos caducaram parcialmente. Agora, alguns casos não caducaram. A sombra nem sempre caduca. Às vezes ela aponta para algo maior, mas ela permanece vigente. Ela permanece, né? Vamos avançar um pouco e aí se mais coisas aparecerem sobre isso, obrigado pela tua pergunta. E mais alguma coisa aqui, tipo e antítipo? De novo, Hebreus. Olha o Hebreus nos ajudando. Hebreus 8. Hebreus 8. Vou começar com o versículo 5, porque fala do tipo. Estes ministram em figura. É uma figura e sombra. Olha a linguagem. A linguagem aqui. Figura e sombra. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Então, o autor de Hebreus está falando de algumas coisas que servem, ministram é servir, elas servem como figura e como sombra de uma coisa celestial, de uma realidade celestial. E aí fala do tabernáculo. Ou seja, o tabernáculo seria uma destas coisas que no Antigo Testamento teve a sua finalidade, teve o seu valor, mas o tabernáculo não era uma grande força em si próprio. A força do tabernáculo era apontar para algo no futuro, e é o que o autor de Hebreus diz no capítulo 8, versículo 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Tentar explicar. No Antigo Testamento, Deus mandou construir o tabernáculo. Ótimo. O tabernáculo serviu muito bem para a finalidade de reunião do povo de Deus e uma presença simbólica de Deus, porque Deus estava habitando dentro daquele tabernáculo, dentro da Arca da Aliança. As pessoas enxergavam e procuravam Deus ali no tabernáculo. Novo Testamento, vem Jesus e Jesus diz assim: eu sou o templo. Eu sou o verdadeiro templo. Não
esta casa aqui, estas pedras aqui? Estas pedras apenas sinalizam, apenas indicam algo sobre mim. Mas o verdadeiro tabernáculo, o local onde Deus habita e se revela e se relaciona com o ser humano, não é uma casa feita por mãos humanas. Então, nossas igrejas não são um bem em si mesmas, não são um valor em si mesmas. Por mais bonito que seja o tabernáculo só tem sentido e valor porque Cristo habita aqui, porque nós dedicamos esse local de culto para Cristo. Porque Cristo é o verdadeiro tabernáculo. Né? Então, isso não faz caducar o templo, não faz caducar o tabernáculo. Isso não tira a importância de uma igreja física. Pelo contrário, tem valor. Mas nós nos relacionamos com Deus não baseados num local, numa igreja física. Nós nos relacionamos com Deus sendo intermediado porque habitamos em Cristo, porque estamos em Cristo. Avanço aqui. Outros exemplos que a Bíblia comprova, tá? Lembrando, não são teses de um pastor, teses de uma igreja. A própria Bíblia, os próprios cristãos aprenderam de Jesus a interpretar o Antigo Testamento desse jeito, tá? Então nós temos a sequência. Jesus vem e ele diz: o Antigo Testamento se interpreta comigo. O Antigo Testamento se cumpre em mim. E os discípulos, capacitados pelo Espírito Santo, quando Jesus sobe aos céus, eles seguem fazendo a mesma coisa. Isso foi uma interpretação completamente nova, radical, no começo da igreja. Porque os judeus nunca interpretaram as coisas do Antigo Testamento relacionadas com Cristo. Mas os discípulos teimavam em dizer: olha para isso, isso se refere a Cristo, isso se reporta, isso está apontando para Cristo. Um exemplo aqui, 1 Coríntios 5, 7. Lembram da história do Cordeiro da Páscoa, quando vai aparecer agora essa semana para nós, quando Deus mandou os israelitas tingirem suas portas de sangue? Aquilo ali tinha um valor no momento em si, era um sinal de obediência, de fé, ok? Esse valor a gente não quer tirar. No entanto, o grande valor daquilo era semear no coração dos israelitas a curiosidade, a expectativa para o futuro, quando o sangue de outro cordeiro seria derramado para a proteção das suas casas e das suas famílias. Então, o Cordeiro da Páscoa é um tipo de Cristo. Aquele cordeiro que foi sacrificado e comido pelos israelitas é um tipo de Cristo e da própria Santa Ceia, por exemplo. Podemos dizer, assim como os israelitas comeram o cordeiro na noite da Páscoa, nós hoje comemos Cristo como o alimento para a nossa peregrinação no nosso deserto, como o alimento que já celebra a libertação, antecipa a libertação. Então vejam bem, o próprio Cristo fez isso quando deu a Santa Ceia, não inovando completamente, dando ela do zero, mas ressignificando um elemento anterior. E a prova está aqui em 1 Coríntios 5, 7. É assim que Paulo lê esse texto. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal. O que ele está falando? Da Páscoa. Da Páscoa, não da nossa Páscoa cristã, da Páscoa judaica, que é o que se tinha na época. Né? Esse termo pascal, ele hoje está mais ligado ao sacrifício de Cristo. Mas ele está ligado ao sacrifício de Cristo porque Paulo deu esse significado. Porque antes não tinha esse significado. Cordeiro pascal é o cordeiro que se celebrava uma vez por ano, o cordeiro baseado no cordeiro lá do Egito. E Paulo está dizendo, Cristo é o nosso
grande Cordeiro Pascal, o nosso profundo Cordeiro Pascal. Outro exemplo, Hebreus 9. Lembram do Hebreus que eu falei para vocês? Tipo, agora o autor de Hebreus vai falar do Antigo Testamento. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, ou seja, se o sangue dos bodes, dos touros, se os sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento, a mando de Deus, exatamente como Deus tinha pedido, e Deus pediu justamente para aquilo ser um sinal de algo maior. Se aquilo foi suficiente lá atrás, olha o argumento de Paulo, muito mais o sangue de Cristo, que não é um animal, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo não foi oferecido por outros, ele a si mesmo se ofereceu, sem mácula alguma, purificará a nossa consciência. Então veja que a amplitude não se dá apenas do sangue de bodes para o sangue de Cristo, mas se dá para uma purificação limitada, uma purificação da carne, para uma purificação muito mais bela, muito mais profunda, que afeta o ser humano inteiro, chegando à consciência dele. Entre outras palavras, o sacrifício do Antigo Testamento foi válido e fez um bem. Hoje, temos um sacrifício muito melhor, fazendo um bem ainda muito maior. Eu não tenho tempo de estudar cada um desses textos assim, com todo detalhe, tá? Mas eu vou abrir com vocês, quero que, se vocês tiverem Bíblia agora, abram comigo em 1 Coríntios 10, tá? Enquanto que a gente abre 1 Coríntios 10, todo mundo aí, eu abro o microfone, passo a palavra para quem quiser fazer algum comentário desses últimos slides. Fiquem à vontade. Ninguém? Estamos bem até aqui? Então avançamos, tá? Fique à vontade de compartilhar aí na próxima pausa. Vou ler um texto com vocês e a gente vai ver depois aqui a relação nos slides, como num texto curtinho, o apóstolo Paulo elenca várias possibilidades de tipo e antítipo, ok? Ele usa um exemplo da história de Israel para falar para os cristãos em Corinto. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa,
de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Vamos ler até aqui. O Paulo está usando alguns elementos do Antigo Testamento. Nesse texto, ele não traz as respostas. As respostas ele traz ao longo da carta e ao longo das suas cartas. Ok? Vamos fazer um exercício aqui. O Egito. Em alguns casos, a resposta está no texto, tá? Está no texto. O Egito. O Egito é um tipo de quê? O Egito é um tipo do mundo. O mundo ao nosso redor. Tá? Não o mundo positivo, não a criação que é bela, mas o mundo no seu sentido negativo, o mundo que está sob a liderança e a influência do mal. Esse mundo quer o tempo todo nos aprisionar. Nesse sentido, o Egito é um tipo do mundo. Faraó. O faraó é um tipo do próprio Satanás. A grande força do mal. Moisés, como libertador, aponta para Jesus como libertador. Israel, fica claro no texto, Israel é interpretado agora por Paulo como a igreja. Assim como os israelitas, agora nós, diz Paulo, nós cristãos. Né? Moisés como legislador, como aquele que nos ensina, que nos dá advertência, também encontra em Cristo a sua resposta. Cristo não apenas cumpre Moisés, ou é maior que Moisés, como o libertador. Moisés, ele tem essas duas características. Por um lado, ele salva o povo, ele é um libertador. Por outro, ele é um professor. Ele é alguém que traz os ensinamentos de Deus. E Jesus também faz isso. Jesus não é apenas um libertador, mas ele traz o ensinamento de Deus. Inclusive, ampliando, já vimos isso aqui estudando com Mateus, aqui na igreja, nas escolas bíblicas, como Jesus amplia, dá mais profundidade a alguns ensinamentos que Moisés tinha dado. Nuvem e mar é apontado por Paulo como algo simbólico, algo que aponta para o batismo. O deserto é tido como a vida cristã. Olha que importante isso. Olha que interessante para nós que estamos no momento passando por um tempo de dificuldades, conectar a vida cristã com o deserto. Com o deserto. Porque a gente gostaria de conectar a vida cristã com Canaã, não é verdade? E algumas igrejas talvez façam isso. E talvez essa tenha sido até a tua expectativa, de que viver na fé é viver em Canaã. E, na verdade, o antítipo de deserto, a relação, a carta que faz match, que casa com o deserto para nós, é a vida cristã. Porque Jesus disse, quer me seguir? Vai ser barra. Pegue a tua cruz e vamos peregrinar. Nós vamos caminhar no mundo e não vamos ganhar muita coisa, não. Então veja bem que importante isso. E Moisés está nos dizendo, as coisas do deserto servem para nós. Se o deserto tinha sido uma experiência meramente passada, que não tinha implicações para a igreja, Moisés teria dito, gente, nós não vamos comparar a igreja com o Egito, nem com o deserto. Nós vamos comparar a igreja com Canaã. Não. Canaã, a terra prometida, é o tipo não da nossa vida cristã no momento, mas do que vem por aí. Da terra que nós estamos caminhando em direção a. Não quer dizer que hoje no deserto a gente não experimente bênçãos de Canaã. A gente não experimente algumas coisas bonitas, positivas, poderosas, sagradas, prazerosas que teremos no futuro. Porque já aprendemos em outro estudo, em outras lições sobre a realidade já e ainda não do reino de Deus.
Mas quero apontar para vocês, o deserto é um tipo de vida cristã, Canaã de novos céus e nova terra. Outros exemplos, já vou passar a bola para vocês. O sacrifício de Isaac. Tá? Quando eu fiz a relação há 2 semanas atrás do sacrifício de Isaac com o sacrifício de Jesus, eu estava me baseando não apenas numa ideia minha ou de um outro teólogo, mas na própria Bíblia. João 3,16, Romanos 5, 8 a 10 relacionam as duas coisas. Lei e evangelho, ou seja, o ensino da Bíblia. Algo que nós luteranos usamos o termo lei e evangelho. Veja como isso é um grande argumento do Novo Testamento, gente. Como Cristo, como o Evangelho, que é a mensagem do que Deus fez por nós, como o Evangelho é maior, mais profundo do que a lei. Como a lei, ela aponta para o Evangelho. Agora, isso é importante eu fazer aqui um comentário, que é o seguinte: não quer dizer que não há lei no Novo Testamento. Há lei no Novo Testamento e é uma lei vigente. Não quer dizer que não havia evangelho no Antigo Testamento, porque havia evangelho, muito evangelho lá. Um evangelho em termos de promessa. Mas a lei como o fator primordial do povo de Deus, né? Como a base, como a coisa principal do povo de Deus, esse valor da lei, o valor que redime, que salva, que é o valor máximo do povo, isso a lei perdeu. A lei perdeu para o evangelho. O evangelho hoje tem mais peso e mais importância para o povo de Deus. Gente, outros exemplos, rapidinho, tá? Vou mais rápido por causa do tempo. Um tipo pode ser uma pessoa, um evento ou uma cerimônia, tá bom? Sistematicamente dá para estruturar dentro dessas 3 caixinhas. O antítipo quase sempre é Jesus e alguma coisa da sua obra, tá? Mas vamos lá. Pessoas tipo Adão, Caim, Abel, Melquisedeque, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, Osés, Boaz, 3 pontinhos. 3 pontinhos. Porque há muitas outras pessoas, homens e mulheres, que servem de tipo. Infelizmente não coloquei nenhuma mulher aqui, mas nós já vimos que Ruth, Tamar, a própria Sara e Eva, várias mulheres também servem, funcionam como tipo de Cristo ou de alguma coisa. Eu quero perguntar para vocês, pode ser dessa lista aqui ou de um outro exemplo. Quem consegue lembrar aqui algum personagem do Antigo Testamento que aponta, que tem um sinal que lembra Jesus? Você quer saber a pessoa? Nós vimos o caso do Daniel, né? Que entrou como se fosse, a gente falou na época da Páscoa, como se tivesse descido para o inferno, algum lugar assim, e sido libertado. Ok? Daniel, eu lembro, acho que foi um estudo bíblico há um tempo atrás, né? Foi feito várias relações entre Daniel na cova, né? Mais alguém? Oi?
Me confirmem se vocês estão me ouvindo, por favor. Sim. Ok? Mais alguém gostaria de mencionar algum outro personagem? Se não, vamos em frente. Exemplos de... Alguém ia falar? Não sei. Eu ia falar que eu perdi a pergunta. A pergunta é como relacionar alguns desses personagens com a obra de Cristo. Se você lembra, Alexandre, de que forma a gente pode relacionar um desses personagens ou outro, alguma pessoa do Antigo Testamento, com a obra de Cristo. Paulo mencionou Daniel, assim como Daniel esteve na cova dos leões, assim também Cristo esteve numa cova. Alguém vai dizer, puxa, mas essa é uma comparação meio forçada. Algumas são aparentemente menos claras, né? Mas aí talvez esteja a graça disso, né? Da gente buscar detalhes na vida das pessoas como sinais que correlacionam com Cristo. Você tem alguma, Alexandre? Charles, tem alguma? Agora, assim, na ponta da língua, não tenho, não. Teria que dar uma pensada. Oséias, como é que Oséias, meu profeta favorito, como é que Oséias tipifica Cristo? Adoro essa. Me ajuda, Mateus. Me ajuda, Charles. Amando incondicionalmente a esposa prostituta, indo sempre atrás dela, sempre buscando ela e sempre amando ela, não importa o que ela faça. E Jesus? Eu acho que esse é o tipo de Oséias. E Jesus é aquele que, de tanto amor, morre por nós e está sempre em busca de nós, sempre oferecendo salvação. E nós somos incansavelmente. Quem, história? Nós somos a esposa de Oséias, que por falha de memória eu esqueci o nome. Mas somos a esposa de Oséias prostituta, né, cara? Olha só. Isso. Né? Até o nome nem vem tanto ao caso, mas o que ela fazia, ou o comportamento dela infiel, né? Então veja, 5 Oséias foi chamado por Deus a amar, a se casar com uma prostituta e amá-la incondicionalmente, apesar de suas traições. Jesus, noivo que está casado com a igreja, e a igreja é, de acordo a Lutero, ao mesmo tempo uma e uma meretriz. Santa, porque tem a santidade de Deus, mas por ela mesmo ela é uma meretriz. Então veja que relação forte e bonita, consoladora para nós, do amor de Deus por nós. Né? Alguém tem mais? Charles tem uma? Alexandre tem uma? Eu pensei aqui por exemplo, no Josué, por exemplo. O nome dele, Josué, é o mesmo nome de Jesus, né? Ok. Acho que no hebraico, assim. Ok. E ele vem logo depois de Moisés, como líder. Ok. Então, para mim, isso tipifica que existe essa profecia, né, de quem viria depois de Moisés. Estava falando de Jesus, né, que viria o profeta maior que ele. Né, e logo ali tem um tipozinho, assim, que eu penso que é o Josué, que lidera a entrada na Terra Prometida, que recebe esse nome. Ele tinha um outro nome, e aí ele muda, como se Deus desse esse nome para ele muda de nome na história para Josué. E eu acho que tipifica isso. Correto, correto, Alexandre? Não sei se eu já tinha ouvido isso, mas é uma coisa que eu percebi. Assim. Na minha opinião, você está absolutamente correto nos dois comentários. O nome de Josué tipifica, aponta para Jesus. A sucessão a Moisés também o faz. E muitas outras coisas. Por exemplo, um detalhezinho. Josué lidera o povo através de um rio chamado Jordão. Anos mais quem esteve no Jordão dando início à sua liderança, ao seu ministério?
Isso é maravilhoso, gente. Se vocês começarem a buscarem onde escolhe, né, buscarem essas peças, vocês vão começar a descobrir uma série de relações que podem ser feitas, né? Charles, Verdade. quer falar alguma coisa, Charles? O Felipe quer colaborar aí. Vai lá, Felipe. Moisés abriu o mar para que o povo passasse. Da mesma forma, Jesus. Jesus abriu a passagem para que a gente fosse para o céu. Okay? Moisés abrindo o mar para o povo passar, né? Depois nós temos Cristo também abrindo para o povo passar. E aí, Felipe, se a gente quer ser um pouquinho criativo, o que temos permissão para ser, quando Cristo morre, jorra da barriga dele, do corpo dele, junto com o sangue, jorra água, cara. O que essa água estava fazendo ali? Alguém pode dizer assim, né? Essa água tem significado. Essa água nos lembra do batismo. Essa água nos lembra do mar aberto. Você está me entendendo? Veja, nos possibilita, às vezes, ser criativo e buscar estes detalhes. Às vezes, está muito claro a relação. Às vezes, nem tanto. Por isso que eu falei. Em alguns casos, a gente é mais incisivo e mais enfático. Em alguns, a gente é mais cauteloso. Né? Zé, eu lembrei só de mais um que não está nessa lista, o Jó mesmo, né? O Jó? Estudou, aquele que recebeu todo o sofrimento sem merecer. Sem dúvida, né? Sem dúvida, cara. Gente, essa lista aqui, ela quase pega todo mundo, gente. Tá? Essa lista aqui que eu coloquei aqui é muito simples, só eu cansei de escrever os nomes ali. Tá? Convido vocês a lerem as histórias e buscar nos personagens relações com Cristo. Vamos avançar um pouquinho e ver eventos. Eventos. E aí nós temos o dilúvio. O dilúvio está na própria Bíblia. Pedro vai dizer, o dilúvio é um tipo do batismo. Mateus, batismo, e também, o dilúvio serve pelo menos de duas formas, talvez três, mas pelo menos duas. Batismo é uma, que é um pouco mais criativo da gente ver, mas Pedro fala, o próprio julgamento, né, Mateus? Né? O julgamento, né? O dilúvio. E aí todas as histórias de juízo no Antigo Testamento, todas elas são tipos do julgamento final, do juízo de Deus, né? Sodoma e Gomorra. Né? Torre de Babel, gente. Torre de Babel é tipo de quê? Qual é o antítipo da Torre de Babel? Qual é o elemento? Qual é a realidade? Qual é a mensagem do Novo Testamento ligada à obra de Cristo que a gente relaciona com Torre de Babel? Inclusive, a gente diz assim, a Torre de Babel invertida. Porque na Torre de Babel... Pentecostes. Na Torre de Babel se espalham as línguas. No Pentecoste, Deus restaura aquilo e permite as pessoas falarem uma mesma língua ou falarem novas línguas. Né? Gente, o tempo está passando, eu não vou poder explorar cada um desses. Mas a Páscoa, a serpente de bronze está na própria Bíblia, né, gente? Quando Jesus fala para Nicodemos, Jesus chega a dizer, assim como Moisés crucificou, né, a serpente no madeiro, o Filho do Homem vai ser levantado, vai ser crucificado no madeiro também. Olha que interessante. O próprio Jesus fazendo tipologia, né? A rocha no deserto que emana água, né? Ela é um tipo de Cristo, ela pode ser um tipo do próprio batismo. Cruzar o Mar Vermelho é um tipo de salvação, é um tipo de batismo, né? Cruzar o Jordão. O maná não está aqui, mas o maná é um tipo da Santa Ceia, né? É um tipo da Eucaristia. Tá? Alguém quer mencionar algum que eu não coloquei aqui?
Não, eu só ia fazer um comentário que essa expressão assim como, né, ela tem muito a ver com isso. Ela é Vamos isso, chegar- praticamente. E vamos chegar nela, tá, Alexandre? Obrigado, vamos chegar nela. Aqui no Rio, inclusive, a gente até fala essa expressão tipo. A gente usa isso na linguagem, assim. Eu tinha muita mania de falar isso. Tipo assim. Cara, Não sei vocês. você está sendo escatológico, você está sendo bíblico usando essa expressão. Eu adoro essa expressão, tipo assim. Até a Nina já usa aqui em casa. Mais alguém em eventos? Outros exemplos, cerimônias, tá? São os três principais: pessoas, eventos ou cerimônias. A circuncisão teve o seu valor, mas teve data para acabar. Ela hoje tipifica, segundo Colossenses, o batismo. As ofertas permanecem, mas elas têm um significado maior. Se antes, grosso modo, Deus dava regras percentuais, no Novo Testamento ele diz: ofereça tudo, entregue-se você próprio. Você inteiro como uma oferta agradável ao Senhor. Se antes trazia uma pombinha, algo para queimar, Deus diz: agora é a tua vida que Deus te convida a oferecer. São coisas muito bonitas. Páscoa, o sábado que encontra no domingo a sua plenitude, ano do jubileu, bode expiatório, dia da propiciação. E aqui vem, gente, novo slide, o que o Alexandre está nos dizendo. Obrigado, Alexandre, por antecipar isso. A expressão assim como, assim também Jesus, ela é o segredo do negócio, tá? Veja como nos evangelhos e também em Paulo, nós temos as pessoas interpretando a Bíblia dessa forma, olhando para um evento do Antigo Testamento e dizendo: assim como aconteceu lá atrás, agora assim também, ou muito mais, acontece a partir de Cristo. 1 Coríntios 15, porque como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Esse argumento aparece em Paulo, nos Romanos. Mateus 24, Jesus falando: assim como foi nos dias de Noé, ou Noé como tipo, assim também será na vinda do Filho do Homem. O de Moisés com a serpente, mencionei. O de Jonas, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Pessoal, eu não vou agora fazer o que eu pretendia fazer, que era esmiuçar José, tá? José como, digamos assim, a prova real, caso definitivo. Porque José nós estudamos agora há pouco tempo. Então, a história de José está muito fresca em nossa mente. Mas só pegando José e aprofundando José, olha quanta coisa a gente encontra. Desculpem aqui o inglês, é que realmente eu tirei isso da internet e não tive tempo de traduzir. Mas aqui tem várias características ou atributos de Jesus e de José, e as referências bíblicas, para você ver quando aconteceu em Gênesis e quando acontece no Novo Testamento. Né? José e Jesus, ambos foram enganados, ambos foram para o Egito, ambos retornaram do Egito, ambos presos, ambos falsamente acusados, ambos resistiram à tentação e o pecado, ambos foram separados do seu pai. Ambos tiveram poder e autoridade, ambos foram vendidos, ambos foram... Muita coisa, tá, gente? Muita coisa. E aí aqui, o estudo que eu peguei, ele inclusive sistematiza isso com mais profundidade, mostrando, por exemplo, diferentes temas. Jesus e José, uma predeterminação em comum, um propósito em comum. Jesus e José,
uma rejeição compartilhada. Jesus e José, uma humilhação em comum. Posteriormente, Jesus e José, uma exaltação em comum. Jesus e José, uma graça, uma misericórdia em comum. Um propósito em comum. Eu não tenho tempo, nós já passamos do tempo, tá? Desculpem, para aprofundar aqui Jesus e José. Vocês podem olhar até mesmo em casa esse material. Eu queria só dedicar mais uns minutinhos para a gente debater esse negócio. Tá? Aqui vem o principal, talvez. Qual é o benefício que tem a gente ler a Bíblia atentos para isso? Tá? Como é que isso nos ajuda? Além disso ser talvez certo, né, como eu estou dizendo para vocês, propondo para vocês, ser a forma correta de ler o Antigo Testamento, procurando por Jesus ali. O que a gente ganha com isso? Eu acho que, em teoria, a gente ganha em saber que Jesus, desde Gênesis 3, sempre teve no coração de Deus. Assim, Jesus como Redentor, né? Então, desde que ele é profetizado em Gênesis 3, em todo o Antigo Testamento, a gente vê Deus apontando para aquilo que haveria de vir, que os judeus entenderam como o Messias e que nós recebemos como o Messias Salvador, né? E na prática, eu acho que nos ajuda muito a entender como que a gente pode entender Jesus atuando nas nossas vidas, ou mesmo buscar entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a partir desses exemplos que são humanos e que demonstram a ação de Jesus, né? Não sei se ficou claro. Ficou muito claro? Demais. Quem mais gostaria de contribuir? Vou lá falar a última coisa. Então, a gente poderia dizer também que se a gente olhar para o Antigo Testamento sem procurar Jesus com propósito, a gente pode criar outras religiões, inclusive, né? A gente pega ali informações soltas, sem considerar o Evangelho, sem considerar Jesus, e a gente pode realmente se perder, né? E criar novas doutrinas e orientações estranhas. Mas eu acho que isso reforça assim, que não é algo fácil, né? Que a gente precisa ter essa minúcia assim, de procurar o Evangelho de Jesus no Antigo Testamento, né? Seria para reforçar a graça dele mesmo, né? Obrigado, Carol. Eu concordo com você. O Antigo Testamento, a Bíblia sem Jesus, ela, como já disse o nosso amigo em comum, Antônio Carlos, pastor Antônio Carlos, e outros tantos teólogos, né? Isso é bem clássico do cristianismo. O Antigo Testamento sem Jesus é perigosíssimo. Ele não tem ele não tem garantias nenhuma de funcionar, O microfone está aberto. Quem gostaria de compartilhar? A minha pergunta é a importância disso, qual é o benefício que a gente ganha. Mas se você quiser comentar alguma outra coisa que não tem a ver com essa pergunta, fique à vontade. Eu acho que aparece até como consolo que Jesus apareça no Antigo Testamento também, né? Porque é onde a gente entende que a graça, ela sempre foi própria do caráter de Deus e é pela graça que ele nos redime. Então, a gente encontra prefigurações da entrega de Cristo pela nossa salvação
né, que representa a vontade de Deus de nos salvar e nos dar vida abundante plenamente, desde o Gênesis até Malaquias antes de Jesus, né? O favor de Deus está sempre aparecendo como um resgate, onde Ele faz a obra inteira, onde toda a redenção vem dele, onde é Ele que dá todas as coisas. E isso é um grande consolo em tempos de aflição, sabe? Aceitar que a gente não tem o controle, se por um lado pode ser desesperador, por outro é extremamente consolador, porque quem tem o controle tem realmente todo o controle na mão e é amável e gracioso. Show, Matheus. Eu estou tentando me lembrar se quando eu era pequeno, os meus professores de escolinha bíblica, escolinha dominical, ensinavam a Bíblia para mim na igreja, ensinavam as historinhas de José, de Jonas, de Jó, enfatizando ou chegando em Jesus. Eu acho que sim, mas não lembro bem. Eu lembro das histórias sendo contadas e ensinadas, e eu lembro de ficar bastante um aprendizado das histórias em si. Vejam, faz parte a gente aprender bastante sobre José e olhar esses personagens, né, como exemplos, né? Eles são exemplos, dá para tirar exemplos deles. Mas se a gente ficar só com isso, especialmente depois de adulto, a gente pode se intoxicar. E esses exemplos não nos salvam. E não é de surpreender se a gente não se torna um moralista, um fariseu, que dá mais valor para o exemplo da fé de Davi, né? E o exemplo da coragem de Sansão, o exemplo de sofrimento de Jeremias, né? Olha, gente, a gente pode sim captar o exemplo deles, pode sim, mas uma leitura mais plena, profunda, graça, traz Jesus para a equação e lembra que a gente caminha com esses personagens do Antigo Testamento até onde eles nos levam. E quando eles não nos levam mais, Jesus está ali. Ele é a resposta, ele é o cumprimento disso. Comentários. Please, por favor. Mostrar um negócio aqui, ó. Posso mostrar um negócio aqui? Por favor, Alexandre. Uma decoração que eu fiz aqui em casa há pouco tempo, ela é tipológica. Aqui na parede, não sei se vai dar para ver. Estamos vendo. No centro aqui, ó, tem uma pintura aqui, ó, do templo funcionando a todo vapor. Ó. Olha só. Tá vendo? Aqui embaixo, eu coloquei uma que é a destruição de Jerusalém, em destruição do templo, que aconteceu em 70, acho, depois de Cristo. Ok. E aqui embaixo tem a crucificação, tá vendo? Ok. Subindo o tabernáculo, se baseia nessa tipologia do tabernáculo, né, com Cristo. E aqui um quadro da ressurreição. Dá para ver? Dá para ver. Não sei se tá... Perfeitamente, perfeitamente. Então, acho que tem a ver com o assunto aí. Tem bastante... Eu fico olhando aqui para isso, eu fico dando uma viajada aqui nessas relações. Cara, é um exercício fantástico. Eu não sei se eu estou conseguindo, ou se no final terminar assim, eu espero que sim. De repente eu vi o Felipe lá no Rio Grande do Sul, bem entusiasmado ali do lado do pai e da mãe dele. Pode ser que eu ganhe o Felipe, pelo menos,
de entusiasmar vocês por encontrar Jesus, o amor dele, a graça dele, né, na Bíblia inteira. E, de novo, não vamos ser Orígenes, tá, gente? Tentando alegorizar tudo. Calma, o que o Mateus falou lá atrás é importante. Vamos olhar para o texto, parte. O que é o significado daquilo? No entanto, com limites, vamos dar asa também à imaginação, né? E vamos. É um exercício bom. Não, eu acho que não tem como dar errado, gente. Procurar por Jesus não tem como dar errado. Sabe? Não tem como dar errado. Quem se atreve? Quem lembra de mais alguma outra história? Ou quer dar um outro comentário sobre isso? Obrigado, Alexandre, por mostrar a tua casa para nós. Tipológica. Achei que estava relacionado aí, poderia agregar. Valeu, cara. Valeu. Interdelli, Fala, Charles. esse foi o trabalho de conclusão do curso de teologia do pastor Hildo. É mesmo? Né? Ele trabalhou com isso, né? Então eu me lembro que logo que ele chegou lá, a gente teve assim alguns estudos sobre tipo e antítipo, logo que ele chegou em Canguçu. Né? Me parece também que, mas aí são para outros estudos ou outros bate-papos, é que às vezes a gente vê também o Antigo Testamento muito como assim, a gente enxerga mais a mão de Deus ali. É aquele período do Novo Testamento, dos Evangelhos, quando Jesus está ali, é o período, então, o período que Jesus está, a gente tem essa centralidade na figura de Jesus, e depois disso, quando passa, vamos dizer, para a igreja, para os nossos tempos, né, mais esse contato com o Espírito Santo, assim como se as maneiras de dialogar ou a forma como essa conversa com a gente é feita, parece que ela tem algumas coisas diferentes, né? Não que todos os três não estejam presentes em qualquer um deles, né? E outra coisa que eu queria comentar era quando tu falasse lá no início sobre chega no Novo Testamento, então o Evangelho se sobressai e a lei ela não me lembro bem qual foi a palavra que tu usou, mas ela não tem tanta importância, ou ela perde um pouco a força, algo assim, né? A gente trabalhou, fez alguns estudos aqui, conversamos muito, que como chega lembro na semana a gente leu ainda sobre o Sermão da Montanha aqui em casa, e quando chega ali, a gente parece que Jesus potencializa, ele não diminui, assim, piora a nossa situação, no caso, né, com a lei, né? Porque lá do Antigo Testamento, se eu não matasse, eu estava cumprindo, o quinto estava resolvido. Quando chega a Jesus, não, agora eu não posso nem odiar, né? Numa situação que a gente está, como a gente está hoje, assim, nessas polarizações todas que tem, como isso fica difícil, né? Então, talvez um outro significado de olhar lá para trás e olhar para frente também não seja só as coisas que lembram, mas as coisas que também se modificam ou se amplificam, né? A gente olha. É isso. Show. Show de bola. Rafael? Não? Pessoal, então vamos dar por encerrado hoje, tá? Desligar aqui o